O fluxo de veículos em Uberlândia é cada vez maior. A quantidade de veículos não deixa dúvidas. Por isso, a convivência no trânsito entre motociclistas e motoristas de caminhões e carretas exige cautela. Para se ter uma ideia, nos últimos anos, os acidentes envolvendo motocicletas e veículos pesados têm chamado a atenção. Foram 58 em 2022, 55 em 2023 e até 15 de setembro de 2024 foram 39 acidentes desta natureza. Mas nem todo motorista se atenta para os principais fatores de risco para acidentes. A primeira causa é falta do uso da direção defensiva, principalmente por parte dos motociclistas, por eles estarem numa situação de maior vulnerabilidade. Por conta do próprio veículo, eles devem ter uma atenção redobrada no trânsito, fazer uso da direção defensiva, além da obediência às regras de trânsito, normas de circulação e conduta que todos os veículos devem seguir. Em casos de batida, a polícia trabalha para garantir a segurança de todos os motoristas e pedestres e é feita uma apuração da dinâmica do acidente. As informações podem ser usadas para questões como responsabilização pelas infrações. Primeiramente, a Polícia Militar ela faz a fiscalização das infrações, do cometimento de infrações de trânsito. Como eu disse anteriormente, não manter essa distância de segurança frontal e lateral constitui infração. A Polícia Militar, quando possível, vai fazer a abordagem desses veículos, a fiscalização dos veículos e, se for o caso, vai fazer a autuação de trânsito. Por isso, as leis de trânsito funcionam como recomendação aos motoristas para que respeitem a sinalização e as regras. Os veículos eles devem manter uma distância de segurança frontal, que é entre o veículo que segue à frente, e segurança lateral, tem que manter sempre essa distância, porque se não respeitar essa distância, pode correr o risco de se envolver num acidente de trânsito, além de que isso configura infração de trânsito, não respeitar a distância de segurança entre o seu veículo e o da frente e os veículos das laterais. Os acidentes entre motocicletas e veículos pesados chamam a atenção e trazem uma série de preocupações quanto à segurança no trânsito. Os principais causadores são imprudência, excesso de velocidade e o ponto cego nos veículos grandes. Mas nas rodovias também chamam a atenção, por exemplo, as condições precárias do asfalto. Aqui na BR-365 nós podemos citar essas ondulações, em especial na faixa da direita, que se estendem por diversos quilômetros, e isso faz com que a gente observe todos os motoristas de veículos pequenos ou grandes que acabam disputando a faixa da esquerda. Inclusive, recentemente, há poucos dias, ali na frente, nós registramos um gravíssimo acidente com morte. No dia 12 de setembro, um jovem motociclista de 20 anos morreu enquanto tentava ultrapassar um caminhão e uma carreta e perdeu o controle da direção, sendo arrastado pelo veículo. O motorista do caminhão acionou as autoridades, enquanto o motorista da carreta não parou. Outro grave acidente ocorreu no dia 26 de agosto. Uma batida entre uma carreta e uma moto resultou na morte de um motociclista de 42 anos que tentou sair de uma propriedade e colidiu com o veículo pesado que transportava carga viva. A motorista da carreta teve apenas um corte numa perna. Os bombeiros chamam a atenção para situações de risco. A gente sempre reforça que não fazer ultrapassagens pelo lado direito do veículo, justamente porque realmente esse lado direito é o lado que o motorista geralmente tem uma visibilidade um pouquinho mais comprometida. Aí, aproximando agora, né, para o caso dos veículos pesados, a gente também reforça para as partes próximas à cabine aqui do motorista, que realmente, né, vamos supor, questão do ônibus, quando um pedestre passa ali próximo à cabine do motorista, às vezes o motorista não consegue ter visual do pedestre que está atravessando imediatamente próximo. A situação do motociclista é praticamente a mesma, dada a dimensão da motocicleta. E além disso, a gente também reforça a questão da traseira do veículo. Então, assim, realmente tem um pouco mais de atenção quando a gente estiver atrás de veículos mais pesados, porque realmente, pela dimensão do veículo grande, ele não consegue ter esse visual. Muitas vezes de motocicletas estão transitando na região traseira, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do veículo.
Boas práticas e uma direção responsável com todos os aparatos de segurança, como o cinto e capacete, são a chave para a redução de acidentes e a proteção da vida. O motociclista ele tem que ter essa atenção redobrada, esse cuidado dobrado, justamente pelas configurações do veículo em que ele está. Então, realmente, ele é um indivíduo suscetível a ter maiores, gravidades de uma lesão. Então, a gente sempre reforça para o motociclista ele não fazer ultrapassagens indevidas, sobretudo pelo lado direito, respeitar os limites de velocidade, realmente observar bastante as questões das sinalizações das vias, realmente para resguardar a si próprio, que a gente realmente reforça isso porque, ultimamente, a gente tem realmente tido grandes números de acidentes com motocicletas. Tenha mais cuidado com essa questão de não ser tão imprudente com determinados pontos, principalmente ultrapassar o sinal vermelho, andar a velocidade acima da via, porque realmente quem mais paga por esse preço é o próprio motociclista. Em casos severos, os bombeiros precisam isolar a área, utilizar ferramentas especializadas para desencarcerar vítimas presas e todas as técnicas de salvamento necessárias. Às vezes, o cenário é tão grave que chega a impactar até mesmo o profissional que lida diariamente com esse tipo de ocorrência. As lesões que a gente observa nesse tipo de ocorrência, realmente elas são bem impactantes, porque realmente o motociclista ele tem um movimento de impacto muito grande em relação a outro veículo, ele não tem tanta proteção que, por exemplo, um veículo oferece, um caminhão oferece. Então, realmente, a gente fica um pouco impactado, dado a dinâmica de determinado acidente, e a gente tenta, ao máximo, passar essa conscientização para as pessoas evitarem esse tipo, porque realmente a situação não é nada agradável. Realmente, às vezes, chega um familiar, um amigo da vítima e se depara com aquele tipo de situação, vê que a pessoa se encontra num estado um pouco crítico, e isso realmente é um pouquinho mais impactante, a gente sente bastante esse tipo de situação.